8. Faust's College capítulo 51, Fazendo Coisas. 1. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Numa cabana árida no noroeste de Mos Eisley, Yuri Orlov estava sentado numa cama feita de trapos. Estava sem camisa, com apenas uma gravata pendurada no pescoço. Olhou ansiosamente para os dois sóis no céu e praguejou: este lugar maldito é infernal. É muito quente. Vitaly Orlov já havia se levantado, sentado na beira da cama bebendo água. Ele também suava profusamente, com os cabelos molhados de suor grudados na testa. No entanto, parecia satisfeito e disse com leveza: já chega, irmão. Embora eu não me lembre mais, acho que deveríamos ter vagado pelo deserto antes. Beba um pouco de água. Ele deixou cair a garrafa de água que tinha na mão. Mas não tem nada lá também. Aqueles dois sóis malditos. Yuri praguejou. Ele errou a garrafa de água, então tentou pegá-la, mas acabou pegando um percevejo com a mão, e ficou furioso. Estou farta. Quanto tempo mais vou ter que esperar neste lugar maldito? Yuri se levantou de um pulo e praguejou: ei, espere um minuto. Vitaly apertou os olhos e olhou para a distância. Uma nuvem de poeira se levantava ali. Alguém está vindo para lá. Yuri correu imediatamente para a janela e pegou os binóculos para verificar. E lá estava ele, o grupo de bota galopando naquela direção, acompanhado por alguns caminhões suspensos. Ah, meu bem, você finalmente chegou. Yuri puxou a gravata em volta do pescoço. Parece que eles conseguiram, então devem ser capazes de pagar a conta, né? Ele percebeu que ainda havia uma nuvem maior de fumaça e poeira atrás deles. Ajustou o foco do telescópio e ficou chocado ao descobrir que havia mais de uma dúzia de motos perseguindo-os. Droga! Droga! Eles estão causando problemas. Eles estão causando problemas. Vamos, Vitaly. Prepare-se para fugir. Vocês, venham aqui e tirem as coisas daqui. Yuri saltou apressadamente e rapidamente chamou os 3 guardas que cercavam o Taiwan T-850. Eles carregaram às pressas as armas e a munição no carro e empacotaram tudo. Felizmente, o T-850 era tão poderoso que eles finalmente conseguiram mover tudo. Antes que Yuri pudesse encontrar as roupas entre os trapos, o som do motor soou e o grupo de botãs correu para lá no caminhão suspenso. Scar, o líder, não saiu do carro e disse para Yuri com um sorriso debochado: sua arma é muito útil, mercador. Meu nome é Martin Scar, irmão Broderick da Brita. Pode me chamar de Scar, sem problemas. Esta é a sua recompensa, Peggy. Até a próxima. Ah. Enquanto conversavam, as pessoas atrás empurraram 2 caixas grandes, com mais de 3 metros de comprimento, do caminhão e foram embora. A poeira levantada espalhou-se por todo o corpo de Yuri. Ele limpou o rosto, mas antes que pudesse praguejar, várias rajadas de energia explosiva explodiram ao seu redor. São os perseguidores. Eles obviamente consideravam Yuri um cúmplice de Martin Scar e enviaram várias motos cápsula para persegui-lo. Porra! Porra! Parem eles rápido. Coloquem as coisas no caminhão, depressa. Rápido. Yuri estava quase se mijando de medo, então subiu apressadamente na carroceria do caminhão e se escondeu atrás da caixa. Vitaly também pulou para o banco do motorista do caminhão em 3 degraus de cada vez e gritou para Yuri: esqueça essas caixas. Vamos correr. De jeito nenhum. Essa é a minha recompensa por esta viagem. Yuri saiu do banco do copiloto praguejando, sacou um fuzil de assalto e atirou nas costas sem pensar 2 vezes. Dos 3 T-850, 2 foram para transportar coisas, e o restante pegou uma metralhadora e disparou violentamente contra os perseguidores que vinham atrás. Dadadadá. Dadadadá. Uma longa chama jorrou do cano, e as balas de calibre 12,7 mm dispararam como gotas de chuva. Algumas rajadas precisas de T-850 destruíram as 2 primeiras motos cápsula, e o resto se espalhou rapidamente para os lados. Algumas rajadas esporádicas de energia atingiram o corpo do T-850. Embora a pele biônica em seu corpo tenha sido imediatamente chamuscada, e um pedaço da armadura interna tenha sido arrancado, não causou danos fatais. O T-850 permaneceu de pé, enfrentando o vento como um deus, com a metralhadora em sua mão disparando sem parar. Nesse momento, as 2 caixas já haviam sido transportadas pelo T-850, e Vitaly imediatamente pisou no acelerador, fazendo com que o caminhão suspenso arrancasse. 3 T-850S,
cada um com uma metralhadora, posicionaram-se atrás do caminhão e dispararam indiscriminadamente contra a traseira. É preciso reconhecer que, seja uma arma com munição real ou uma arma de energia, uma arma capaz de matar é uma boa arma. Especialmente em um lugar remoto como Tatooine, é difícil encontrar equipamentos como escudos de energia de nível militar. Então, contanto que o problema da munição seja resolvido, as armas de fogo real são ainda mais poderosas do que aqueles blasters de tiro único. O poder de fogo das 3 metralhadoras de uso geral M427 é absurdamente forte, e os perseguidores atrás delas estão armados com pistolas Blaster DL-18. Embora um único projétil seja muito poderoso, afinal, ele precisa ser disparado apenas uma vez. Comparado com uma metralhadora com 1000 balas por minuto, não está no mesmo nível. A motocápsula que vinha atrás foi imediatamente atingida pela densa chuva de balas e, por um breve período, pareceu não conseguir alcançá-los. Ao ver isso, Scar, que não tinha corrido muito, riu descontroladamente e gritou bem alto: "Ei, empresário! Quero sua arma poderosa da próxima vez. Prepare-a para mim." Ponto no espaço sideral de Tatooine, no cruzador classe Emerald de presa de ferro Kuken. Trent se disfarçou de faxineiro e entrou na nave. As duas irmãs, Suya e Taya, se envolveram com o navegador de Kuken, o fascinaram e ele concordou com tudo. Agora, todos os parâmetros dessa nave estão no dispositivo de armazenamento em seu corpo. No entanto, ele obviamente não estava satisfeito e começou a perambular pela viatura suja e esfarrapada para ver se conseguia encontrar mais oportunidades. Ao passar pela cafeteria que havia sido transformada em bar, Trent viu Suya abraçando o navegador e agindo como uma criança. Percebendo que Trent se aproximava, Suya discretamente lhe piscou o olho e sorriu de forma sedutora. O navegador pensou que Suya estava sorrindo para ele, então ficou ainda mais orgulhoso e se embriagou completamente. Trent já descobriu a planta deste cruzador. Embora a nave esteja cheia de fumaça, ainda é uma nave pirata, com áreas como o depósito de armas, a ponte de comando, a casa de máquinas principal e o motor inacessíveis. No entanto, o alvo de Trent não são esses lugares. Ele sabe muito bem que precisa fazer algo em relação a esse cruzador que está prestes a atacar a nave-mãe da Quarta Civilização. Sistema de defesa de ponto. E aeronaves de porta-aviões. A principal força de combate da Quarta Civilização ainda é o caça-lâmina modificado. Ou seja, a maior ameaça ao caça-lâmina não é o canhão principal deste cruzador da classe Emerald, mas sim as torretas de defesa antiaérea e os caças porta-aviões. Essas torretas de defesa de ponto estavam divididas em várias partes do navio de guerra, e havia 8 no total. Trent caminhou até elas e cortou os cabos de 6 das torretas de defesa de ponto sem deixar vestígios. E o que ele cortou não era o circuito principal. Primeiro, essa peça fica escondida lá dentro e não pode ser encontrada. Segundo, se realmente fosse cortada, seria descoberta quando o sistema de armas fizesse autoverificação. Fault Scourge capítulo 52, Fazendo coisas. 2. Trent se esgueirava pelo interior do cruzador, e a maioria dos piratas lá dentro estava bêbada e com as defesas bastante relaxadas. Ele se infiltrou facilmente nas torres de defesa antiaérea. Algumas das torres obviamente haviam sido adicionadas posteriormente, e o acabamento era muito grosseiro. A entrada de uma das torres ficava até ao lado do banheiro, então ninguém se importou com ele. E Trent também é muito cauteloso. Ele optou por cortar o fio da bobina na base da torreta de forma muito astuta. Dessa forma, embora a torreta de defesa aproximada possa mirar e disparar, ela ficará presa ao girar e também será danificada, tornando-se sucata. Mais importante ainda, essa pequena, mas fatal brecha não teria chamado a atenção dos sistemas de segurança do navio. Embora eu não me lembre com clareza, Trent tem muita certeza de que lidou com várias naves espaciais durante toda a sua vida antes de embarcar na nave-mãe. Mesmo que os tipos sejam diferentes, eles estão conectados por analogia, e a maioria das naves espaciais tem ideias semelhantes. Após terminar a torreta, ele correu de volta para o hangar, entregou alguns Oasi, misturou-se com a equipe de apoio desavisada e, em seguida, espalhou uma grande quantidade de produtos especiais do planeta Tatooine no tanque de óleo do motor, areia amarela. Após terminar tudo isso, Trent deu um leve sorriso, pronto para ir embora. No entanto, quando ele apenas se dirigiu ao bar para cumprimentar a irmã Suya e estava prestes a inventar uma desculpa para ir embora, não esperava que algumas pessoas o abordassem por trás e o empurrassem para o lado.
O coração de Trent apertou de repente. Será que ele foi descoberto? Sai daqui, velho faxineiro. Uma voz rouca veio de trás, e quase ao mesmo tempo, o bar ficou em silêncio. A música e o alvoroço cessaram abruptamente. Ainda não foi descoberto. Trent fingiu pânico às pressas, correu para o lado, abaixou o chapéu de faxineiro para cobrir o rosto, virou-se de lado e olhou secretamente para a pessoa pelo canto do olho. A única coisa que vi foi um velho de aparência suja. Sua aparência não podia mais ser descrita como feia. Pode-se dizer que ele foi atingido por ácido sulfúrico, espancado e submetido a um enxerto de pele que falhou completamente. Havia um odor fétido em seus grandes dentes salientes, com vários dentes faltando, e os dentes ausentes estavam todos cobertos por dentaduras de metal. Será que esse cara é o presa de ferro Cuquem? O coração de Trent deu um salto. E lá estava o velho, parado à porta, dizendo em voz alta com aquela voz incomparavelmente feia: "Parece que vocês estão todos muito ocupados, não é? Eu disse que tem um grande negócio chegando à minha porta esses dias. No fim, vocês me deram uma bebida para eu me divertir com as mulheres. Escutem bem, vou dar a vocês 10 minutos para organizarem a nave espacial. Partam à tarde e façam um grande pedido." Errado. Você não disse que seriam alguns dias. Trent espiou por cima do ombro de Quinto e Felazi, que estavam amarrados e sendo arrastados por Cuquem. Ele praguejou mentalmente. Esses dois desgraçados. Nesse momento, Quinto, com o rosto machucado e cheio de hematomas, murmurou: "Chefe Cuquem. Não, com certeza vamos sofrer se formos lá desse jeito. Tem uma nave espacial enorme lá. Me dê alguns dias para contatar meu irmão. Eles estão trabalhando dentro daquela nave gigante, e precisamos cooperar tanto lá dentro quanto lá fora. Que se dane você por dentro e por fora. Feche as entradas de ar para mim. Quero fazer negócios, ninguém pode me impedir. Tenho um cruzador em minhas mãos. Você conhece o cruzador? Qual o sentido de destruir uma grande nave civil?" O Ken zombou. Seus olhos, como os de uma águia, percorreram as pessoas no bar e finalmente pousaram nos rostos do navegador e da irmã Sui A. Ele caminhou passo a passo até chegar ao navegador. O navegador já estava suando frio de medo e não se importou em tirar vantagem da mão do porco salgado, ficando ali tremendo sinceramente. "Sari. Minha navegadora." Cuquem sorriu e, de repente, agarrou os tentáculos na cabeça de Suya com um raio. "Uau!" Suya gritou de repente. Descobriu-se que a mão de Cuquem é uma prótese mecânica. "Lembro-me de que você estava na miséria há algum tempo, e não me ouviu quando eu disse para não se associar com essa vadia fedorenta Twi'lek? Sabendo que você não tem dinheiro, por que veio aqui hoje?" "Ah? Gia. Cuquem soltou uma risada feia. Ele agarrou Suya pelos tentáculos e a puxou para perto de si. "Estou te perguntando. Por que tanta coincidência? Alguém me contou sobre um grande negócio na galáxia de Endor, e você correu para ajudar meu navegador. Pode me dizer por quê?" Eu não sei." Suya respondeu aos gritos, quase assustada, e disse tudo para escapar. "Tem um Moon. O Moon da Associação Bancária Interestelar vai fazer negócios." Uau! Ela queria confessar o segredo da aldeia, mas descobriu que ele não fazia ideia do que se tratava. Então, ele teve que contar ao homem Moon que Trent mencionou para ver se conseguia assustar Cuquem. E, de fato, a expressão de Cuquem mudou. "Associação Bancária Interestelar? Povo Moon?" "Isso mesmo. Ele nos pediu para obter os parâmetros da nave espacial. Ele quer fazer negócios." Vendo o efeito, Suya disse tudo o que sabia. Gi. Cuquem riu estranhamente, neste caso. Hectares. Seu braço mecânico começou gradualmente a aumentar sua força, e os gritos de Suya tornaram-se cada vez mais horríveis. Puff! Os tentáculos na cabeça de Suya foram arrancados abruptamente. Sangue azul espirrou por toda parte. "Não posso mais te manter aqui." Cuquem sorriu maliciosamente, sacou seu revólver e atirou em Suya, que se debatia no chão, matando-a a tiros. Então ele olhou para Taya novamente e disse: "E você? O que acha?" Taya estava tão assustada que não conseguia nem falar. Desabou no chão, encarando fixamente o corpo de Suya à sua frente. "Ela é. Eu a trouxe do bar para cantar." O navegador ainda guardava um resquício de consciência, ou talvez fosse porque Suya estava morta, e ele ainda cobiçava Taya, e não confessou a ela. "Cantora." Cuquem olhou Taya de cima a baixo e soltou uma risada rouca. "Então cante."
Suba no palco e cante. Cante alegremente. Ah! O navegador empurrou Taya rapidamente, e ela subiu ao palco tremendo e começou a cantar quase em prantos. Para ser sincera, naquele estado, ela cantou muito mal. Mas Kuken ficou cada vez mais animado. Parou à porta e disse em voz alta: Irmãos, há um grande negócio na galáxia de Endor. Uma supernave espacial gigante com mais de 40 mil metros de comprimento está colonizando o local. E o mais importante, é uma nave espacial civil desarmada. Uau! Ah! Aqueles piratas de aparência horrenda riram descontroladamente, como se um grupo de demônios estivesse dançando loucamente. Fault Scholes capítulo 53, itens debitados. Preparem-se para mim. Partam à tarde. Tomem aquela nave, e a galáxia será nossa de agora em diante. Pensem nisso. Uma nave pirata de 40 mil metros de comprimento. Ah! Prendam toda a tripulação. Depois que ocuparmos aquela gigantesca nave espacial, eles serão nossos escravos. Que se dane o povo Moon. Eu não tenho medo. Um grande número de piratas fortemente armados, com semblantes sombrios, surgiu de trás dele, arrastando todos os forasteiros, incluindo o Trent, e amontoando-os no estreito porão de carga como se fossem comida enlatada. No bar, os piratas varreram todas as garrafas de vinho e cartas que estavam sobre a mesa, derrubando-as no chão, e depois retiraram caixas de armas e munição do arsenal, colocando-as sobre as mesas. A atmosfera subitamente tornou-se extremamente frenética. Apenas Taya permaneceu cantando sozinha. Ela estava extremamente apavorada, mas não ousou parar nem por um instante. Trent estava enfiado na parte mais interna do compartimento de carga, mas seu coração estava extremamente calmo. Ele se libertou das amarras com muita facilidade e, silenciosamente, pegou o comunicador na mão. Com tanta gente presente, a comunicação por meio de fanfarras estava fora de questão. Então, ele começou a bater ritmicamente no microfone. Em Tatooine, Mos Eisley, o berço da nave espacial de Truda, Yuri Ulov e Vitali Ulov fugiram às pressas e finalmente retornaram à sua nave espacial, mas o que viram foi uma nave vazia, sem ninguém dentro. Onde está a pessoa? Onde está o maldito aldeão? Yuri procurou por toda parte, até debaixo da cama, mas ainda não encontrou ninguém. Droga! Se ele não voltar, aqueles perseguidores vão nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Temos que correr rápido. O problema é que nenhum de nós sabe pilotar uma nave espacial. Como vamos fugir? É impossível deixar Trent e os outros para trás, certo? Disse Vitali, balançando a cabeça. Maldito! Acabou, acabou, acabou. Yuri sentou-se na cama, agarrando os cabelos com força. De repente, teve uma ideia e disse para Vitali: Vitali, vai ver pelo que aqueles caras da bossa nos pagaram. Você ainda está pensando em efetuar o pagamento neste momento? Que absurdo! Se até isso se foi, o que estamos tentando fazer desta vez? Certo, deixe-me dar uma olhada. Mas meu conhecimento da língua padrão galáctica é mediano, então não tenho certeza do que está escrito. T-U-R-P-I-T-U-P-U-R-T-U-N. O que isso significa? Vitali identificou cuidadosamente as letras. O quê? Torpedo de prótons? Yuri pulou de repente, abraçou o ombro de Vitali e riu alto. Caramba! Caramba! Vitali! Nós evoluímos. Ah! O quê? O que você disse? Vitali estava confuso. Torpedos de prótons? São 2 torpedos de prótons. Ah! Yuri riu descontroladamente. Como você sabe disso? Bobagem. É claro que preciso ter um conhecimento prévio das armas desta galáxia antes de vender as minhas. Disse Yuri animadamente. 2 torpedos de prótons. Valem pelo menos 15 mil créditos. Pronto. Desta vez está realmente bem desenvolvido. Posso vender essas 2 coisas por 10 mil créditos. Entendeu? Vitali. Ganhamos muito dinheiro desta vez. Espere um minuto. Ninguém consegue uma arma pesada dessas a menos que entre para o exército, e eu posso oferecer 30 mil créditos por uma. Ah! Yuri estava completamente em êxtase. Mas a questão agora é como podemos sair daqui? Vitali estava extremamente ansioso, andando de um lado para um outro na cabine. Mande uma mensagem para aquele maldito especialista da vila de novo. Hã? Hã? Quando foi que a comunicação foi estabelecida? Yuri percebeu de repente que a comunicação com o especialista da vila havia sido estabelecida, mas não havia projeção holográfica. Ele caminhou até lá,
Apertou o botão de chamada e gritou bem alto: Trent, seu merda que ninguém quer. Vou desligar e você ainda está aí fazendo palhaçada lá fora. Onde diabos você está agora? No compartimento de carga do cruzador classe Emerald de Cooking, presa de ferro. Trent rapidamente cobriu o microfone para que ninguém ouvisse a bronca de Yuri. Olhou em volta com culpa e percebeu que muitas pessoas ao seu redor cochichavam, mas ninguém notou. Yuri, seu idiota. Um dia desses eu vou te mostrar o que é um banta, e depois te enfiar no buraco de excremento dele. Trent praguejou para si mesmo enquanto falava ao microfone. Continue a bater ritmicamente. Eu quero. Yuri estava prestes a continuar a praguejar, mas quando ouviu um som de batidas na porta, imediatamente ficou alerta e percebeu que algo estava errado. Vitali, venha aqui ouvir que som é esse. Yuri chamou seu irmão. Vitali escutou por um tempo, balançou a cabeça e disse: Como vou saber o que é isso? É código Morse, e o que está sendo enviado não é a sequência de letras do alfabeto inglês, mas sim a sequência do pinyin chinês, disse repentinamente T-850, que fazia guarda ao lado. Você entende isso? Em meu banco de dados, estão armazenadas todas as línguas conhecidas e a tabela de decodificação do código Morse também está salva. Não é um código muito sofisticado, disse T-850. O que está sendo enviado agora aqui, após entender o sinal, por favor, toque no microfone 5 vezes. Essa senha não é muito inteligente. Ele não está flertando com a morte ao enviá-la. Repreendeu Yuri. Não. Talvez seja mesmo possível. Vitali refletiu por um instante. Não existe inglês ou pinyin chinês nesta galáxia, e nem código Morse. Então, mesmo que decifrem o código Morse, não saberão do que estamos falando. Ninguém consegue decifrar o idioma de outra galáxia do nada, certo? E ele não está usando inglês, mas pinyin. Isso é ainda melhor. Yuri também entendeu, é verdade. O inglês é um texto alfabético, o que é mais intuitivo. Mas os caracteres chineses são um texto simbólico. Sem uma referência, as pessoas nesta galáxia jamais conseguiriam decifrá-los. Mesmo que a comunicação seja interceptada, não há problema. Preciso de uma resposta. Perguntou T-850. Responda. Disse Yuri. Não entendo chinês nem código Morse, mas Trent deve ter algo para nos dizer. As coisas pareciam ter mudado, e ele finalmente se acalmou um pouco. T-850 pegou a caneta e o papel e bateu 5 vezes no microfone do comunicador. Logo, mais batidas vieram do lado oposto, e T-850 rapidamente escreveu na caneta e no papel, lendo enquanto escrevia: Estou preso no cruzador Cooking, e o Cooking partirá para atacar a nave-mãe à tarde. O quê? Ele foi mesmo capturado? E agora? Vamos voar com asas para salvá-lo? Gritou Yuri. Yuri, não importa o que você esteja pensando agora, temos que nos apressar. Vejo pessoas procurando por toda parte. Disse Vitali em voz alta, segurando um telescópio. Faustskold capítulo 54. Eu tenho uma arma enorme. Porra. Yuri praguejou, virou a cabeça e perguntou ao T-850 ali, do que mais Trent está falando. Ele disse que destruiu algumas instalações do cruzador e obteve todos os parâmetros técnicos. Ele está nos enviando os parâmetros principais. Além disso, vamos primeiro, o comandante supremo Tang Xiao também precisa da nossa nave para lidar com o cruzador, respondeu T-850. Quinto e Felacia também foram capturados, então somos os únicos aqui agora. Seu idiota. O cruzador pirata vai embora à tarde, e todos os caras que sabem pilotar naves espaciais do nosso lado foram levados embora. Que merda. Yuri levantou a mão e quis agarrar o próprio cabelo de novo, mas ao se lembrar da raiz do cabelo, segurou a mão e a soltou. Em todo caso, devemos partir o mais rápido possível, disse Vitali em aparte. Não, 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 não. Você não pode ir embora agora. Yuri acenou com a mão rapidamente. Então, de repente, sacou uma pistola, puxou o ferrolho, correu para a oficina ao lado e agarrou o velho Truda. Apontou a pistola para a testa dele e disse: Escute aqui, velho. Eu tenho uma arma enorme na mão. E estou de muito mau humor. Talvez eu me empolgue demais no segundo seguinte e puxe o gatilho. Entendeu? Trude estava tão assustado que não se atreveu a falar. Ele mal conseguia entender a língua padrão galáctica de Yuri, misturada com palavrões em inglês da Terra, mas mesmo assim assentiu apressadamente. Yuri apontou para os 2 torpedos de prótons ao lado dele e gritou bem alto:
Quero que você instale esses dois malditos torpedos de prótons nessa maldita nave espacial para mim. Aqueles que podem ser disparados a qualquer momento. Quanto tempo vai levar? 2 medidores. Truda sussurrou. Muito bem. Agora te dou 20 minutos. E eu digo, você vem comigo. Vem. Vai. Se você fizer alguma gracinha, a nave vai ser abatida e você não vai escapar. Entendeu? Agora se mexa para mim. Yuri quase rugiu, e gritou para outro T-850. Vai lá e observa. Não. Não. Eles estão se aproximando. Essas pessoas estão nos procurando. Yuri. Temos que ir. Disse Vitaly em pânico. Yuri caminhou até lá, pegou os binóculos e, como previsto, viu dezenas de mercenários fortemente armados vasculhando os cômodos. Ele se virou para o último T-850 e disse, peguem todas as armas que conseguirem carregar, granadas, metralhadoras, e tragam tudo para mim. Depois, vão para o espaçoporto ao lado. Quanto tempo vocês têm para defender? No fim, vocês não podem lutar, vão se destruir, entenderam? Se destruam. T-850 assentiu em silêncio, pegou duas metralhadoras da pilha de armas ao lado, pendurou 7 ou 8 correntes de balas no pescoço e pegou mais de uma dúzia de granadas para encher todos os bolsos do corpo, e então caminhou pesadamente em direção ao espaçoporto ao lado. Yuri andava de um lado para outro, ansioso, e o velho Truda já havia trazido alguns robôs de engenharia para a parte externa da nave espacial para fazer modificações. Na verdade, bastava adicionar 2 pilares e a linha de lançamento conectada ao console. Este projeto não era muito difícil. Mas o problema agora é que o tempo está se esgotando. Um intenso tiroteio ecoou do espaçoporto próximo, e os mercenários também foram atraídos pelos disparos e correram para lá. Yuri não conseguiu esperar, então pegou Vitaly e correu para a nave espacial. Encontrou um manual grosso, entregou a Vitaly e disse com urgência, escute, Vitaly. Você só tem 20 minutos para aprender a pilotar esta nave espacial para mim. Como diabos eu vou pilotar uma nave espacial? Vitaly estava ansioso. Por que você não me disse se esta nave espacial é uma Toyota ou uma Volkswagen? Escute, você é o melhor piloto que eu já vi, você com certeza vai conseguir. Vamos pilotar essa nave de volta, e esses 2 torpedos de prótons podem ser a chave para lidar com aquele cruzador. Yuri se virou e apertou o botão. Vivendo no ombro de Vitaly, disse ele com seriedade. Mas eu também não sou piloto de nave espacial. Disse Vitaly, mas continuou sentado na cabine, pegou o manual de instruções e folheou rapidamente. Depois de virar algumas páginas, comecei a praguejar, que merda é essa de língua padrão galáctica? Depois de fazer todos esses preparativos, Yuri ainda estava inquieto. Ficou de pé por um tempo, sentou-se por um tempo, depois trouxe uma metralhadora M427, instalou a corrente de munição, caminhou por aí segurando a metralhadora e, finalmente, não conseguiu se conter e gritou lá fora, Truda. Você. A mãe ainda está bem? Só se passaram 5 minutos, caramba. Truda, que estava ocupada, também se mostrou impaciente e gritou do lado de fora. Os disparos vindos do espaçoporto do outro lado tornaram-se cada vez mais intensos, e o T-850, escondido no prédio do espaçoporto, atirava descontroladamente. Embora seu corpo não fosse completamente imune ao poder do blaster, ele ainda conseguia resistir a mais alguns disparos. Mas havia muitos mercenários avançando, e eles estavam bem equipados, alguns até com rifles Blaster E3. Depois de sofrerem a perda de mais de uma dúzia de homens, eles finalmente invadiram o interior do espaçoporto, e uma rajada de balas densas perfurou o casco do T-850. O T-850 não consegue mais ficar de pé, está encostado ao pé da muralha, e dezenas de mercenários saíram do espaçoporto dilapidado. A bateria nuclear no peito do T-850 saltou para fora e ativou o sistema de autodestruição. Brum! Uma pequena nuvem em forma de cogumelo surgiu na área do aeroporto de Mos Eisley. Ao mesmo tempo, um IT-1000 decolou de forma estável e voou em direção ao espaço sideral. Vitaly. O que você está fazendo? Rápido. Ligue o motor de hiperespaço. Yuri gritou alto. Espere um minuto, estou procurando. Vitaly folheou o manual rapidamente. Deixe-me ver, página 236. Hiperespaço. Que diabos significa essa palavra? Bem, vou tentar. Vitaly tentou acionar um interruptor.
Ao ver seus movimentos, Truda, que estava com a mão torcida pelo T-850, gritou: "Não! Não é isso!" Antes mesmo das palavras serem proferidas, a ignição ocorreu com um estrondo, e um torpedo de prótons foi lançado. "Porra! Você acabou de desperdiçar meus 30.000 créditos." Yuri gritou: "Obrigado agora. Só nos resta um torpedo de prótons." Nesse instante, uma espaçonave azarada passava por perto e foi atingida em cheio por um torpedo de prótons. Após uma violenta explosão, a nave foi despedaçada. "Deixe-me pilotar, provavelmente sei como este navio funciona", disse Truda com um suspiro. "Não tente me enganar, velho", disse Yuri bruscamente. Nesse momento, Vitali exclamou de repente: Eu sei como ativar o motor de hiperespaço." Após falar, ele pressionou vários botões em sequência. "Espere um minuto. Você ainda não bloqueou as coordenadas da pista." Antes que Truda pudesse terminar de falar, a nave espacial entrou no hiperespaço num instante e desapareceu subitamente. Fault Scholes capítulo 55. O inimigo está presente, Comandante Supremo. Recebi uma mensagem de emergência da Lancer. Na ponte da nave-mãe, Qijian correu até Tang Xiao com um documento para relatar. "Diga." Tang Xiao está organizando o trabalho de ativação para o próximo grupo de funcionários e se preparando para recrutar alguns talentos de elite para alocar pessoal para ele. Por exemplo, se ele acordar uma pessoa, o departamento de pessoal organizará o trabalho dessa pessoa e também providenciará a transição de funções com a pessoa que ocupava o cargo original. Agora que as barracas coloniais não são tão grandes, Tang Xiao ainda detém muito poder. Ele subdividiu todo o trabalho, e cada pessoa que designou ficou responsável apenas por uma parte dele. Dessa forma, evita-se que alguém assuma o controle e ameace sua autoridade. Com semblante sério, Qijian entregou o documento e disse: "Trent recebeu informação de que o cruzador classe Emerald de presa de ferro Kuken partirá em 3 horas padrão rumo à galáxia de Endor para nos atacar. Além disso, Trent, Quinto e os outros ficaram presos no cruzador, mas ele enviou os parâmetros específicos da nave e conseguiu danificá-la consideravelmente. Isso finalmente nos dá uma réstia de esperança. Existe mais alguma?" Tang Xiao assentiu. "Yuriolo conseguiu 2. Não, é um torpedo de prótons, que foi instalado no Lancer. Mas o Lancer perdeu contato conosco agora mesmo", disse Qijian. "Acabem com esses bastardos", disse Tang Xiao entre dentes cerrados. "Soem o alarme de batalha e preparem-se para lutar. Aliás, chamem Carso Arton." "Sim." Qijian ficou em posição de sentido e respondeu, voltando imediatamente a fazer os preparativos. Logo, um soldado na casa dos 40 anos, de rosto largo e semblante feroz, aproximou-se de Tang Xiao e assumiu uma postura de sentido. "Comandante Supremo, está me procurando?" Tang Xiao assentiu. Carso Arton é um comandante militar de elite que acabara de despertar, mas como Qijian era apenas um talento comum, embora desempenhasse bem suas funções, Carso Arton foi temporariamente designado para servir como ajudante de Qijian. Tang Xiao, porém, estava disposto a treinar o Arton adequadamente. "O que você acha dessa batalha?" perguntou Tang Xiao. O Arton imediatamente se pôs em posição de sentido e então disse: "Atualmente, temos 73 caças Blade aprimorados, divididos em 6 esquadrões, todos equipados com escudos de energia e armas a laser infravermelho, 20 dos quais equipados com mísseis Gemini. 3 fragatas da classe Hammer, uma das quais equipada com um canhão turbolaser, e também uma nave de carga armada modificada da classe Ouro, IV 865. Enquanto falava, ele abriu várias linhas de dados na tela e disse: "Acabei de analisar os parâmetros deste cruzador da classe Emerald. Esta nave foi modernizada. Originalmente, havia apenas 2 torretas de defesa antiaérea, mas agora foram adicionadas 8, o que é necessário para atender a demanda por combate independente. No entanto, das 8 torretas de defesa antiaérea, 6 delas foram modificadas para controle passivo, o que significa que nossos caças estarão menos vulneráveis durante os combates. Então, de acordo com os cálculos, o empuxo do motor deste cruzador da classe Emerald é insuficiente, e sua velocidade de cruzeiro no espaço não é alta, o que também pode nos dar uma grande chance." "Então você chegou a uma conclusão?" perguntou Tang Xiao. "Isso mesmo, eu já tenho um plano de batalha e já o entreguei ao chefe de gabinete Qi", disse o Arton. Tang Xiao assentiu com satisfação.
Caro Suarton não se sentiu satisfeito por ser um talento de elite sob o comando do Meruque Jean, então ocultou o plano e o entregou apenas a Tang Xiao. Apresente seu plano de forma conveniente e todos discutirão juntos. Com essa franqueza, ele é digno de ser um soldado qualificado. Na verdade, segundo informações de Caro Suarton, ele é de fato um comandante que galgou posições passo a passo no campo de batalha. Tang Xiao sorriu e disse: desde que Trent nos ajudou a resolver o problema da defesa da torre, me sinto muito mais tranquilo. Sim, senhor. Quer dizer, se eu for para a batalha pessoalmente, terei mais confiança. Caso contrário, ficarei com muito medo, disse Tang Xiao com um sorriso. O quê? Comandante Supremo. Você não pode fazer isso. Caro Suarton se assustou e o interrompeu rapidamente. Tang Xiao acenou com a mão e disse: eu sei da minha situação. Tenho aprendido a pilotar um caça de lâminas ultimamente e agora sou bastante proficiente. E o mais importante é: eu sou diferente de você. Ele falou baixinho, ergueu a mão levemente, e a xícara de chá ao seu lado voou do nada. Ele vinha praticando há muito tempo, e agora a xícara não se quebrou, mas está girando lentamente em torno da palma da sua mão. Se você ainda está preocupado, Brian, libere meus resultados da simulação de direção, disse Tang Xiao com um sorriso. Certo, Comandante Supremo. Você derrotou a maioria dos pilotos do esquadrão no sistema de simulação de pilotagem 99,9% realista, com um registro de 63 vitórias e 4 derrotas. Dentre elas, as 4 derrotas ocorreram porque eles não estavam familiarizados com a aeronave no início do treinamento. Uma luz branca passou rapidamente, e o enorme casco do cruzador da classe Ameread surgiu repentinamente na galáxia de Endor. Com um comprimento colossal de 315 metros, a proa era ainda maior, assemelhando-se a um martelo em pé. Mesmo após milhares de anos, este cruzador clássico ainda exerce seu poder na galáxia atual, demonstrando também a grande força de uma das maiores fabricantes de naves espaciais da galáxia, a Hundley Interstellar Engineering Company. O cruzador da classe Ameread foi batizado de Presa de Ferro, uma referência direta ao apelido do capitão, Presa de Ferro, Kuken. Ou se quem tirou seu nome deste cruzador, é algo que permanece um mistério. Mas a única coisa que se sabe aqui, embora seja antigo, este cruzador ainda não é uma embarcação que caçadores de recompensas e piratas comuns usem desafiar. Em meio ao caos do planeta Tatooine, o cruzador Ironfang é um símbolo de força. Este é o navio gigante. Na ponte de comando, Kuken e seu grupo de líderes piratas olharam para o enorme monstro que apareceu diante deles, mesmo estando mentalmente preparados, ficaram atônitos. A altura de 41.370 metros. Se estivesse na Terra, penetraria diretamente a troposfera e alcançaria a estratosfera. Quase todos os aviões do século XX só conseguem voar até a altura da cintura da espaçonave, e não mais alto. Se você quiser ver o topo da espaçonave, só poderá voar em um avião experimental. Se este navio gigante estivesse deitado, sua altura corresponderia à distância em linha reta entre a capital imperial e Langfang. Se alguém estivesse em pé sobre o casco desse navio gigante, não conseguiria ver nenhuma forma dele, apenas uma extensão infinita de terra metálica. Este é o tamanho desta nave-mãe Kuzen. Mesmo no atual universo de Star Wars, ela é a maior nave-mãe. Fault School capítulo 56, Ataque dos Dentes de Ferro, 1, Nave-mãe Kuzen, a 41.370 metros de altitude. Nem mesmo a gigantesca nave conseguia se aproximar muito de um planeta, pois sua enorme massa desencadearia violentas reações de maré, terremotos, tsunamis e similares. Sob o brilho das estrelas, o corpo em forma de crescente da nave-mãe resplandecia com raios de luz deslumbrantes, repleto de beleza. Independentemente de quem construiu essa enorme nave, pode-se dizer que é um milagre conseguir transformar mais de 370 bilhões de toneladas de materiais em uma forma tão regular e bela. Chefe, vamos mesmo atacar esse navio gigante? O primeiro oficial engoliu em seco, e até seu corpo tremeu um pouco. Este navio é grande demais. Não conseguimos balançá-lo de jeito nenhum. O navegador também abriu bem a boca e mal conseguiu fechá-la. Kuken deu um tapa na cabeça do navegador e gritou furiosamente: sua cabeça está cheia de merda de banta. Esta é uma nave civil. Dá pra ver pelo formato que mal está armada. Vamos matar esses caças de uma vez, e depois bombardeá-los algumas vezes para que se acovardem. Ataquem agora. Certo. Respondeu o operador em voz alta e, em seguida,
Pressionou o botão. O cruzador da classe Emerald foi atingido pelo lançador de torpedos instalado posteriormente, e 2 torpedos de prótons foram imediatamente acionados e disparados em direção à nave-mãe. Quem mandou você lançar o torpedo? Você sabe que é tudo dinheiro? Culkin rugiu novamente. Avancem agora mesmo e ataquem com o canhão principal. O cruzador da classe Emerald começou a acelerar e voou diretamente em direção à nave-mãe. À frente do cruzador, 2 pontos luminosos também aceleravam gradualmente. Eram os torpedos de prótons lançados anteriormente. Diante do enorme casco da nave-mãe, o radar de controle de tiro conseguiu localizá-la facilmente. Os 2 torpedos de prótons estavam ganhando velocidade cada vez mais, e finalmente atingiram a nave-mãe em cheio. 2 grupos de nuvens de prótons azul claras e destrutivas explodiram a dezenas de metros da nave-mãe, provocando ondulações de energia. Esse ataque foi completamente bloqueado pelo escudo de energia. Esse ataque pareceu despertar esse gigante, apenas para ver a nave-mãe começar a girar, os bicos dos motores acenderem uma luz azul brilhante, e o enorme impulso a empurrar para fora da órbita síncrona da estrela Aurora, voando em direção ao cruzador da classe Emerald de frente. Chefe. Ele está aqui. O primeiro oficial também entrou em pânico. Do que você tem medo? Eles vieram mesmo. Abram fogo assim que entrarem na distância de combate. Rugiu Culkin. A nave-mãe e a presa de ferro continuaram se aproximando, e nenhum dos lados lançou caças. A nave-mãe disparou logo após ajustar sua posição. Os 5 projetores de massa instalados no centro do casco aceleraram a pesada ogiva a uma velocidade superior a 50.000 metros por segundo. E, diferentemente das espécies atmosféricas, essa velocidade será sempre mantida em um ambiente de vácuo. Não importa a distância, ela continuará voando até atingir algo. Contudo, os vários bombardeios da nave-mãe não atingiram o alvo. Mesmo que tentasse voar a velocidade dessas ogivas a uma distância de milhares de quilômetros, levaria mais de 10 minutos. Esse tempo foi suficiente para o cruzador escapar. Ah! Você ainda ousa resistir? Está cansado de trabalhar? Pelo contrário, o contra-ataque da nave-mãe deixou Culkin ainda mais animado. Ele também entendeu que o poder de fogo da nave-mãe não representava nenhuma ameaça para o seu lado. Preparem-se para a invasão. As armas desta nave estão todas na frente, contanto que evitem a linha de frente, não poderão nos atingir. Quando Culkin deu a ordem, o primeiro oficial imediatamente calculou a trajetória no computador e gritou para o operador: calcule a trajetória do ataque do oponente. Leme à esquerda 15. Sim. Leme à esquerda 15. O cruzador presa de ferro imediatamente começou a girar, aproveitando sua velocidade e agilidade para contornar o ataque da nave-mãe. Diante do tamanho colossal da nave-mãe Kuzen, até mesmo o desajeitado cruzador da classe Cabeça de Martelo se mostrava ágil como um elfo. Essa manobra evasiva parece ter funcionado. A aceleração da nave-mãe é muito lenta, e sua velocidade de giro é ainda menor. Ela não consegue acompanhar as ações do cruzador presa de ferro, mesmo que a própria presa de ferro não seja boa em manobrabilidade. Mas a nave-mãe parecia estar em cima do muro com a presa de ferro, e continuava avançando e girando. Então a velocidade não podia ser aumentada, e ela seguia presa de ferro como uma galinha sem cabeça. Provavelmente é assim que um elefante e um rato brincam de esconde-esconde. Culkin deu uma gargalhada ao ver isso. Ah! Olha só. Essa é uma nave civil inútil. Eles ainda querem nos atacar. Ah! Os outros piratas ao redor também riram. A performance da nave-mãe pareceu-lhes a última batalha. Ela parecia ter um tamanho enorme, mas nenhuma capacidade defensiva à altura, o que era uma certeza. Sendo assim, eu realmente tenho a oportunidade de tomar esta nave-mãe para mim. A distância entre os dois lados está diminuindo, e a nave-mãe não faz nada além de girar. Quando a distância da nave-mãe chegou a 5.000 quilômetros, Culkin cuspiu fogo e rugiu alto. Todas as torretas. Fogo. Ao mesmo tempo, os canhões principais na proa do cruzador classe Emerald, 2 canhões turbolaser de médio porte, dispararam instantaneamente, lançando 2 feixes de laser brilhantes contra a nave-mãe. Os 4 canhões secundários instalados na nave, bem como as pequenas torretas turbolaser duplas, também começaram a disparar continuamente, lançando um grande número de feixes de laser de plasma contendo gás explosivo. O movimento da nave-mãe não parou em nenhum momento, e os ataques desses feixes de laser foram todos bloqueados pelo escudo, não causando danos à própria nave-mãe. Ah! Continuem ligando.
Abram o canal público para mim. Kuken riu e deu a ordem. Após conectar-se ao canal público, ele gritou furiosamente: escutem a grande nave à frente. Seu tio se chama Kuken. Este lugar é em meu território. Agora vocês estão invadindo meu território. Estão cansados de construir colônias. Se tiverem bom senso, abaixem seus escudos imediatamente e se rendam, e depois me paguem impostos. Caso contrário, quando eu derrubar seus escudos, sua nave será destruída. No entanto, por mais que Ironfang Kuken gritasse, não havia movimento na lateral da nave-mãe, que continuava a circular persistentemente. Kuken sentiu-se desprezado, nunca antes fora tratado com tanta frieza. Bateu na mesa e gritou: todos os caças, decolar. Aumentem a potência dos canhões principais ao máximo e lancem torpedos de prótons. Acertem-me. Chefe. Você não acabou de dizer que torpedos de prótons são dinheiro? Calhe a boca. Enquanto ocuparmos esta enorme nave, teremos tudo o que precisamos. Abram fogo. Lancem todos os torpedos de prótons. Rugiu Kuken. O cruzador Dente de Ferro foi totalmente imobilizado. Todos os canhões turbolaser dispararam em sua potência máxima e mais de uma dúzia de torpedos de prótons foram disparados continuamente, explodindo no escudo da nave-mãe. A porta do hangar do cruzador se abriu e 12 caças Orek estavam prontos. Um a um, eles decolaram da plataforma do hangar e avançaram em direção a eles como vespas. Faustskoll capítulo 57, Ataque dos Dentes de Ferro, 2. O caça Orek também foi utilizado durante a Guerra Sith, há 1 ou 2 mil anos. Apesar de ser apenas um caça leve triangular de 9,2 metros de comprimento, ele é equipado com torpedos de prótons. É um caça multifuncional. Foi o principal modelo utilizado pela República Galáctica durante a Guerra Sith. Embora esteja bastante atrasada agora, considerando que a República Galáctica está desarmada há mais de 1000 anos, esse atraso não é tão absurdo quanto parece para um período milenar. Embora esses caças ao estilo Orek não possam mais ser comparados aos principais caças da galáxia, como cruzadores e aeronaves baseadas em porta-aviões, a força do Ironfang Kuken certamente representa uma ameaça mortal para os piratas. 12 caças Orek sobrevoavam a nave-mãe, disparando torpedos de prótons aéreos de diferentes ângulos, enquanto mantinham seus canhões laser disparando continuamente. Mas a nave-mãe permaneceu imóvel. Na ponte da nave-mãe, o olhar de Tang Xiao estava fixo na projeção holográfica da situação do campo de batalha à sua frente. A situação atual da batalha pode ser considerada entediante. 2 naves espaciais, uma grande e uma pequena, estão constantemente circulando, e 12 caças pequenos estão atacando com força. Mesmo assim, Tang Xiao continuou encarando a projeção holográfica sem piscar, até que seus olhos se tornaram rígidos. A potência do escudo de energia caiu 1%. O torpedo de prótons é mais poderoso do que esperávamos, respondeu Qijan. Tang Xiao assentiu com a cabeça e perguntou, de acordo com a simulação do cérebro, quanto tempo leva para o oponente penetrar nosso escudo? De acordo com o estoque de torpedos de prótons do oponente, esse tempo varia de 200 a 1700 horas, respondeu Qijan. Temos certeza do nosso plano? Perguntou Tang Xiao novamente. 70%, respondeu Carl Suarton com semblante sério. Tang Xiao já começou a desabotoar o paletó, revelando seus músculos bem definidos e o macacão de voo justo. As ordens estão com você. Envie a ordem e a primeira leva de caças decolará em 10 minutos. Sim. Tang Xiao não parou por aí e pegou o elevador diretamente para a enorme plataforma do hangar. Lá, 73 caças Blade modificados já estavam preparados, os pilotos a postos e a equipe de solo fazendo os preparativos finais. Ele caminhou diretamente até um dos filters vazios e saltou para cima dele com agilidade. Desde o despertar de sua força primordial, Tang Xiao vem se treinando de diversas maneiras e compreende que, com a ajuda dessa força, ele se tornará ainda mais poderoso ao pilotar a nave espacial. Então, ele também começou o treinamento de direção do Blade Filter há alguns dias, e o progresso foi muito rápido. Comandante Supremo, você consegue. O piloto ao lado dele fez um sinal de positivo com o polegar. Deixe comigo. Desta vez, eu os conduzirei à vitória. Tang Xiao respondeu com um sinal de positivo, depois pressionou o botão para fechar a cabine e ligar o motor do caça. Nesse momento, as luzes do hangar ficaram vermelhas e a voz do cérebro soou. O primeiro esquadrão de caça está pronto para decolar.
Repito, o esquadrão de caça 1 está pronto para decolar. Os olhos de Tang Xiao se tornaram mais aguçados. Ele empurrou o joystick de repente, e o caça disparou como uma flecha lançada por uma corda. A cena à sua frente escureceu, e ele já havia entrado no espaço infinito. Seguindo as instruções do sistema de navegação de bordo, ele empurrou o manche para a esquerda e controlou o avião para voar naquela direção. Ultrapassando a nave-mãe, a figura verde da Estrela da Aurora apareceu diante de seus olhos, assim como o cruzador da classe Emerald que disparava descontroladamente contra a nave-mãe. Alvo confirmado. Tang Xiao olhou friamente para o cruzador. Conforme o plano, o primeiro esquadrão realizou um ataque preliminar. A voz de Carl Suarton soou da comunicação. Entendido. Esquadrão 1, sigam-me. Tang Xiao empurrou o joystick, fazendo com que todos os 12 caças do Esquadrão 1 avançassem diretamente em direção ao cruzador. Parece que eles não esperavam que a nave-mãe, que estava silenciosa há muito tempo, decolasse repentinamente com caças. Os 12 caças Orek do outro lado não vieram interceptá-los imediatamente. Isso também demonstra a falta de disciplina e treinamento daqueles piratas. Após entrar na posição de lançamento, Tang Xiao gritou no comunicador: Primeiro esquadrão, fogo. Lancem a primeira onda de ataque com mísseis. Após falar, ele destravou o botão de disparo com o polegar e, com o auxílio do link de dados da nave-mãe, o radar de controle de tiro foi direcionado para o cruzador da classe Emerald. Em seguida, o botão foi acionado. Na parte inferior da aeronave, um míssil Ara-Gemini com mais de 2 metros de comprimento foi acionado e lançado instantaneamente, voando diretamente em direção ao cruzador. Os caças Blade do primeiro esquadrão estavam todos equipados com mísseis Gemini e os lançaram imediatamente. Com o apoio e a correção do enorme poder computacional da nave-mãe, todos os 12 mísseis atingiram o alvo sem exceção. Mais de uma dúzia de explosões ocorreram fora do escudo defletor do cruzador da classe Emerald, mas essa onda de ataques ainda foi bloqueada. O ataque foi bem sucedido, mas Tang Xiao não aproveitou a vitória para prosseguir com a ofensiva. Ele imediatamente retornou com o esquadrão 1 e voou em direção à lateral da nave-mãe. Os 12 combatentes Orek dos piratas seguiram imediatamente como tubarões farejando sangue. Após o ataque ao cruzador, sua fúria também foi despertada. Kukin rugiu furiosamente em sua comunicação, praguejando e ordenando que 12 lutadores Orek avançassem e despedaçassem aqueles lutadores que, à primeira vista, pareciam muito atrasados. O Esquadrão 1 não gostava de combates e logo chegou à área predeterminada ao lado da nave-mãe. Tang Xiao disse na comunicação: o primeiro esquadrão já está posicionado. Ativem o sistema de defesa de curto alcance da nave-mãe, e o segundo esquadrão decolará. Deu a ordem que guiando o meio da ponte. Tudo o que vi foram as escotilhas abertas no enorme corpo da nave-mãe, e um após o outro, canhões eletromagnéticos duplos emergiram delas, apontando para os caças Orek ao redor e disparando diretamente. Inúmeras balas foram disparadas, formando uma barragem ao redor da nave-mãe. O grupo de caças Orek foi imediatamente disperso por essa rajada de ataque. Eles sobrevoaram a área, evitando habilmente o ataque da artilharia de curto alcance. Na verdade, o motivo pelo qual esperamos até agora para lançar a barragem de canhões antiaéreos de curto alcance é que o armamento da nave-mãe Kuzen é realmente insuficiente. Há apenas 377 canhões de defesa de curto alcance no total, todos eles canhões eletromagnéticos de 30 mm com montagem dupla. Com uma carga completa de 754 canos, a barragem disparada não seria capaz de cobrir completamente esta gigantesca nave de 41.370 metros de altura. Portanto, sem circunstâncias normais esses 12 combatentes Orek conseguem facilmente evitar o ataque de armas de curto alcance, eles também conseguem se distanciar. Afinal, essas armas de defesa de curto alcance são todos canhões eletromagnéticos. Embora tenham alcance limitado no ambiente cósmico, sua precisão é muito baixa. Esses caças podem facilmente voar a centenas de quilômetros de distância. A essa distância, mesmo que o canhão antiaéreo gire 0,01 graus, haverá um desvio extremamente grande, e não há como atingi-lo. Mas não se esqueça, também existe um grupo de espadachins liderado por Tang Xiao. Fault Scholes capítulo 58, Ataque dos Dentes de Ferro, 3. Agora, aqueles furiosos caças Orek foram todos atraídos pelos caças de lâmina liderados por Tang Xiao para a nave-mãe.
Eles não estavam mais protegidos pelo poder de fogo do cruzador Presa de Ferro, mas sim sob a barragem do sistema de defesa de curto alcance da nave-mãe. E enquanto o sistema de defesa de curto alcance da nave-mãe disparava, Tang Xiao também liderou os caças do primeiro esquadrão para virar e avançar em direção a eles. Ao mesmo tempo, os combatentes com lâminas do segundo e terceiro esquadrões também decolaram para se juntar à batalha. Por um instante, um total de 36 caças dos 3 esquadrões da Quarta Civilização e 12 caças Orek dos Piratas Kuken lutaram em um combate corpo a corpo, e o sistema de defesa de curto alcance da nave-mãe fornecia cobertura de fogo. Nessas circunstâncias, por pior que seja o desempenho do caça-lâminas, ele terá poder de combate. Além disso, agora que o caça-lâminas foi modificado, ele possui um pequeno motor de fusão, um escudo de energia primária e uma arma laser vermelha. Seja em poder de fogo, velocidade ou manobrabilidade, ele não está no mesmo nível de antes. Ao contrário da situação tediosa anterior, em que as duas grandes naves espaciais circulavam uma outra após a decolagem dos caças de ambos os lados, a batalha entrou imediatamente em um estado de intenso combate. Um caça Orek desviou habilmente do fogo das armas de curto alcance e, após algumas curvas, encarou um caça Blade. O piloto pirata lambeu os lábios cruelmente, mirou no alvo e puxou o gatilho sem hesitar. 2 feixes de laser atingiram instantaneamente o caça à frente, mas não o destruíram de imediato. O feixe foi bloqueado por um tênue escudo de energia, rompendo-o em seguida e varrendo a lateral do caça. O caça-lâmina cambaleou para trás e voou para longe, mas devido a esse atraso, uma metralhadora antiaérea de curto alcance imediatamente travou nos piratas e disparou uma série de balas, atingindo violentamente o escudo do caça Orek. Logo em seguida, outro caça-lâmina sobrevoou obliquamente, atingindo-o de frente com um raio laser infravermelho. O escudo do caça Orek foi quebrado e ele tentou escapar, mas o motor do avião repentinamente pegou fogo. O óleo especial de Tatooine, adicionado por Trent, não teve função lubrificante, pelo contrário, danificou o motor. Como poderia o alvo, que havia sido travado pelo sistema de controle de tiro da nave-mãe, escapar naquele momento? Várias armas antiaéreas dispararam simultaneamente, despedaçando o caça em um instante. Tang Xiao conduziu o avião de caça através de um arco no espaço, travou a mira em um avião de caça Orek e começou a acelerar em sua direção. Naquele momento, ele não sentia a tensão e a adrenalina de pilotar um caça para participar de uma batalha espacial, mas estava calmo, percebendo tudo ao seu redor através da força. Sob seu controle, o caça-lâminas sacudiu levemente as asas e um raio laser disparou para o ar instantaneamente. Ele não se virou, mas continuou voando em direção ao alvo que havia travado. O sistema de aviônica do caça indicava que a distância até o alvo era de 250 quilômetros. Então ele disparou decisivamente contra o lado esquerdo do caça Orek. Quase ao mesmo tempo em que apertou o gatilho, o caça Orek foi forçado a recuar pelas armas de curto alcance da nave-mãe, virou à esquerda e pousou bem embaixo da arma de Tang Xiao. O feixe de laser vermelho traçou uma longa marca no escudo do caça Orek, e então o escudo se quebrou. Tang Xiao controlava o caça e seguia os movimentos do oponente com precisão cirúrgica. Não importava se o oponente se virava ou rolava, a irradiação do laser nunca cessava. Após 3 segundos, o caça Orek explodiu em uma bola de fogo e se espalhou em todas as direções. Não havia tristeza nem alegria nos olhos de Tang Xiao, e ele manobrou o avião para virar em direção a outra aeronave inimiga. A batalha durou apenas cerca de 5 minutos, e todos os 12 caças Orek dos piratas foram destruídos. No entanto, com um desempenho superior dos caças Orek, eles ainda abateram 3 caças Blade, dos quais 2 pilotos foram mortos e um ficou gravemente ferido. Mas os aviões de caça da Quarta Civilização não pretendiam parar. Após aniquilarem todos os caças dos piratas, todos os caças da nave-mãe decolaram, um total de 70 caças Blade e 3 fragatas da classe Emerald. Com exceção da nave de carga classe Aurel Y.V.X.865, que não participou da batalha, todas as naves espaciais voadoras da Quarta Civilização avançaram em direção ao local. Dentro do cruzador Presa de Ferro com quem estava furioso, lixo. Eles são todos lixo. Esses caças parecem lixo. Eles não conseguem nem derrotar um monte de lixo. Lixo. Chefe, a situação não é boa. Devemos recuar primeiro. Sussurrou o imediato. Seu desgraçado. Aqueles que recuaram de nós morreram em vão?
Meu torpedo de prótons é inútil. Cook lhe deu um tapa e rugiu furiosamente. Continue atirando. Dispare todos os torpedos de prótons disponíveis. Imediatamente. Diga a alguém para se posicionar nas armas antiaéreas. Abata esses caças lixo. Os piratas agiram imediatamente, e 2 pessoas foram posicionadas em cada uma das 8 armas de defesa próximas. Uma era responsável por mirar e a outra por disparar. Um sorriso cruel surgiu no canto da boca de Kuken. Já faz tantos anos que pratico roubos, como pude não conhecer a fraqueza do cruzador Amereade? Já instalei mais canhões antiaéreos de curto alcance. Vocês, aviões pequenos, só vêm para dividir a morte. Ao mesmo tempo, o grupo de caças da 4ª civilização já sobrevoou o local. Após entrar no alcance, uma onda de mísseis Gemini atingiu o cruzador. Mais de uma dúzia de mísseis explodiram no cruzador, seguidos por mais de uma dúzia de outros. Ao entrar no alcance do laser, os canhões de laser infravermelho desses caças varreram o cruzador um após o outro. Fogo! Abatam eles! O pirata na torre de defesa próxima rugiu, mirando no alvo e se preparando para atirar. No entanto, quando pisaram no pedal, ficaram surpresos ao descobrir que a torre não se moveu. Vários artilheiros entraram em pânico, entraram em contato com a ponte de comunicação e gritaram: "O chefe é mau! Todas as torretas de defesa próximas não podem se mover." Eu verifiquei e a fiação do assento estava cortada. Vocês são todos uns idiotas. O que a equipe de engenharia aprendeu a fazer? Consertem isso imediatamente. O rosto de Kuken escureceu instantaneamente, e ele rugiu tão alto que sua voz ficou rouca. Soava ainda mais repugnante, como o grito de uma fêmea de dragão grávida. Havia caos no cruzador. Nesse momento, Trent, que estava no porão de carga, finalmente aproveitou a oportunidade. Após a batalha progredir até o ponto atual, os piratas que os guardavam também correram para acompanhar o combate, e não havia mais nenhum guarda ali. Ele sussurrou para os civis próximos que também estavam presos: "Não se preocupem, Kuken vai morrer em breve. Vou tentar tirar vocês de lá. Agora não façam barulho, vou sair e causar um pouco de caos, e então encontrarei a localização da cabana de resgate." Esses civis foram inicialmente recrutados pelos piratas para cantar, dançar, beber e limpar a bagunça. Eles estavam apavorados e paralisados há muito tempo. Agora que souberam que poderiam ser resgatados, todos assentiram e se dirigiram para onde Trent iria. Fault Scourge capítulo 59 Ataques da presa de ferro 4 Trent abaixou a cintura para evitar os piratas que corriam por ali e caminhou até o bar. Ao ver Taya sentada no palco, sem expressão, e ao ver Trent se aproximando, os olhos de Taya brilharam e ela recuperou a vitalidade. Ela foi interrompida por Trent quando estava prestes a dizer algo. "Se não houver acidentes, Kuken não aguenta mais. Vou fazer alguma coisa aqui e depois levar todos para escapar da cabana de resgate", disse Trent em voz baixa. "Não sei o que posso fazer para te ajudar. Mas agora mesmo, uma pessoa que parecia ser o capitão mencionou que há um arsenal não muito longe daqui", disse Taya. Ao ouvir isso, Trent ficou imediatamente animado. Deu um tapinha no rosto de Taya e disse: "Certo, espere aqui por mim." Depois de um tempo, Trent voltou correndo, todo animado. Ele abraçou Taya e sussurrou: "Vem cá, deixa eu te mostrar os fogos de artifício." Ah ah! 3, 2, 1. Bum! Uma explosão. O corredor de repente pegou fogo. Nesse instante, Trent aproveitou o caos para entrar no arsenal de armas. Depois de improvisar um dispositivo de ignição com retardo, ele detonou o gás explosivo armazenado no arsenal. Aquele arsenal era apenas um local para armazenar as armas de plasma dos piratas, não um depósito de munição para os canhões principais do navio de guerra. Portanto, embora a explosão tenha destruído várias cabines ao redor, não causou nenhum dano à estrutura do cruzador. No entanto, a explosão fez com que Kuken, na ponte, explodisse completamente. Ele ergueu o navegador e gritou bem alto: "Quem está fazendo essas coisas no meu navio? São aqueles que cantam." "Não. Eu não sei." O navegador, que havia sido atingido pela saliva, já estava assustado, então respondeu rapidamente: "Lixo. São todos lixo." Kuken sacou sua pistola, pressionou-a contra o queixo do navegador e puxou o gatilho sem hesitar. Brum! A cabeça do navegador explodiu instantaneamente, e sangue e miolos espirraram por todo o rosto de Kuken. Mas isso também despertou a ferocidade de Kuken. Ele apontou para a porta e gritou:
Vão e matem todos esses cantores. Não vai sobrar ninguém. E mandem alguém apagar o fogo. Vários piratas ergueram seus rifles de plasma e correram em direção à porta. Do outro lado, Trent havia conduzido Tai e a dúzia de civis até a cabine de resgate, e Quinto e Filacia estavam entre eles. Os piratas no cruzador foram todos atraídos pela explosão no depósito de armas. Eles foram combater o incêndio. Os reparadores de navios, os assassinos e as pessoas que consertavam a torreta corriam em meio ao caos, e ninguém os notou. Quando chegaram à cabana de resgate, Trent deixou Tai e os civis entrarem e disse: "Não se preocupem. As pessoas lá fora vão salvá-los. Basta pressionar o botão de iniciar quando terminar de falar." Taia percebeu que ele ainda não subia, então o agarrou rapidamente e disse: "Por que você não sobe, meu querido? Preciso ver se há alguma chance de capturar esse cruzador. Você sabe que meu chefe está precisando de naves." Trent esboçou um sorriso elegante, fechou a escotilha e apertou o botão de lançamento. Simultaneamente ao lançamento da cápsula de resgate, Tan Xiao, que pilotava o caça em alta velocidade, também recebeu um aviso. Ele disse na comunicação: "Separem alguns homens para trazer as cápsulas de resgate de volta à nave-mãe. Os demais, continuem o ataque. 6 das 8 armas de defesa aproximada não podem ser giradas." Nessas circunstâncias, o caça de lâmina pode disparar contra o cruzador praticamente sem ameaça. O cruzador Irontuot foi atingido por mais de 60 mísseis Gemini, mas o encouraçado de 315 metros de comprimento ainda está aqui, em seu escudo não foi rompido. Afinal, o Bloodfighter é um produto montado e aprimorado. Além dos mísseis Gemini, o poder do pequeno canhão laser infravermelho é quase insignificante para o cruzador. Mas logo, quando 3 fragatas da classe Hammer se juntaram à batalha, a situação mudou. As 2 torretas de uma das fragatas da classe Hammer pareciam um pouco desproporcionais, e para dar função a essas 2 torretas, a fragata também foi bastante reforçada para acomodar um reator de fusão maior, o que fez com que essa fragata se parecesse com um baiacu inflado. Após entrar no alcance, os 2 canhões turbolaser da fragata classe Hammer dispararam imediatamente. O poderoso laser forma um feixe de partículas ainda mais potente após atravessar um gás especial de alta concentração de energia. Essa arma também é exclusiva do universo Star Wars e é amplamente utilizada por diversas naves espaciais de combate. Sob o poderoso impacto do canhão turbolaser, a resistência do escudo do cruzador Presa de Ferro começou a diminuir rapidamente. Nesse instante, as outras 2 fragatas da classe Martelo também abriram fogo, disparando uma série de esferas de luz azul clara que atingiram o cruzador continuamente, explodindo em bolas de luz elétrica. Esses aglomerados de luz não são rápidos, mas, nas circunstâncias atuais, não é difícil atingir o cruzador Presa de Ferro. As 2 fragatas da classe Hammer também foram modificadas, e as 2 torretas da nave foram substituídas por lançadores de bombas sônicas. Esta é a arma usada pelos bombardeiros na árvore tecnológica de Omenworld e tem um excelente efeito sobre os escudos. "Chefe, nossos escudos estão quase esgotados. 2 conjuntos de geradores de escudo superaqueceram e precisam ser recirculados." Um pirata gritou para Kuken em pânico. Kuken encarou ferozmente a enorme nave-mãe do lado de fora da vigia. Ele bateu com força no console de controle e gritou: "Preparem-se para iniciar o salto no hiperespaço. Vamos recuar." Ele ofegava como uma fera enfurecida. "Eu me lembro deste lugar. Galáxia de Endor. Sua colônia está aqui, vocês não podem escapar. Voltarei em breve. Tragam Sonegro com vocês." No entanto, nesse momento, após algum tempo de operação, o operador da nave espacial gritou repentinamente: "Não. O motor de hiperespaço não pode ser ligado. Seu desgraçado. Por que não pode ser ativado? Agora não estamos mais dentro do alcance do círculo gravitacional. Por que não pode ser ativado?" Kuken rugiu. O rosto do operador estava pálido, e ele apontou para a nave-mãe cozendo o lado de fora da vigia com dedos trêmulos. "Sim. É o círculo gravitacional da própria nave-mãe." "O que você disse?" Kuken de repente sentiu um balde de água gelada sendo despejado da cabeça aos pés, virou a cabeça tremendo e olhou para a gigantesca nave-mãe próxima. Eles planejaram isso desde o início. Como o motor de hiperespaço é afetado pela gravidade ao ser acionado, ele só pode ser iniciado quando não há gravidade envolvida. Ou seja, a espaçonave precisa sair da órbita gravitacional do planeta antes de iniciar o salto para o hiperespaço.
Se for forçada a iniciar, será imediatamente despedaçada pelo fenômeno físico causado pela gravidade ao entrar no hiperespaço. Mesmo após entrar no hiperespaço, a gravidade de diversas estrelas ainda o afetará. Portanto, as chamadas vias navegáveis da galáxia são passagens seguras no hiperespaço, não afetadas pelas forças gravitacionais das estrelas. Faust-Skolge capítulo 60, Ataque dos Dentes de Ferro, 5. Mas agora, devido ao peso terrível da nave-mãe Kuzen, de mais de 370 bilhões de toneladas, a força gravitacional gerada por essa massa por si só é suficiente para fazer o salto no hiperespaço falhar. Os olhos de Kuken estavam cheios de desespero. Eles vieram correndo e nos seguiram em círculos no começo. Não queriam nos atacar, mas queriam usar a própria gravidade para nos impedir de entrar no hiperespaço. Eles começaram do zero, só planejaram isso. Não. Impossível. Ele gritou loucamente. Eu consegui controlar aquele desgraçado do culto imediatamente, sem deixar escapar nenhuma informação. Como eles sabiam que estávamos chegando? Chefe. É. Aquela mensagem estranha que recebemos mais cedo. Sussurrou o imediato. Kuken lembrou-se subitamente de que, antes de partirem, seu cruzador recebeu uma série de mensagens estranhas. Parecia que alguém estava constantemente batendo no microfone. Refletiram sobre isso por um longo tempo, compararam todas as tabelas de senhas conhecidas e não conseguiram descobrir o que era, então tiveram que tratar como ruído e ignorar. Mas, pensando bem, a única possibilidade é que a informação tenha sido vazada por esse ruído. Não. Kuken gritou com raiva. Vocês querem conspirar contra mim. Não é tão fácil assim. Mesmo que eu vá morrer, quero que me apoiem. Ele virou a cabeça bruscamente e gritou para o soldado de comunicações. Enviem-me a informação para o Sol Negro. Envie para Vigo Kashgaruran. Eu quero eles mortos. Quero que morram comigo. O soldado de comunicações apertou alguns botões, mas não houve resposta. Com semblante triste, disse, não tem jeito. A interferência eletrônica está muito forte. Não consigo estabelecer comunicação. Lixo. Kuken ergueu a mão, atirou na cabeça do comunicador e gritou, tragam outra pessoa. Mandem o sinal. No entanto, não havia ninguém falando por perto. Kuken olhou em volta e percebeu que todos o encaravam. Ele não ousou olhar para cima nem falar. A raiva em seu coração era ainda mais forte. São todos lixo. Me deem isso. Pessoal. É só mandar a mensagem, e eu dou 10.000 pis para ele. Você consegue? Kuken gritou para um pirata armado, e o pirata balançou a cabeça desesperadamente, encolhendo-se até virar uma bola. Você consegue fazer isso? Kuken olhou para outra pessoa, mas essa pessoa não se atreveu a sentar-se no assento ensanguentado da plataforma de comunicação. Chefe. Vamos nos render. Sussurrou o imediato. Render-me. Kuken nunca havia pensado nessa opção antes. Essa coisa é nossa presa. Você quer que eu me renda à minha presa? Astzundr. Ele ficou cada vez mais furioso e apontou a pistola diretamente para a cabeça do imediato. Mas o primeiro oficial também se entregou completamente. Levantou as mãos, baixou a cabeça e gritou, mas pelo menos você pode sobreviver se render. Chefe. Lixo. É tudo lixo. Kuken chutou o imediato no chão, apontou para a vigia e disse, você não viu? Há pequenos barcos e aviões do outro lado. Temos uma chance de escapar. Agora, avance na velocidade máxima. Mesmo que a nave seja danificada, podemos aumentar a distância. Os outros piratas acordaram como num sonho e correram de volta para seus postos. Tudo o que vi foi os motores do cruzador presa de ferro começarem a acelerar, já não estando mais emaranhados com a nave-mãe e aqueles caças, e simplesmente voando desesperadamente em direção aos arredores da galáxia de Endor. Kuken capturou outro pirata e o colocou na posição de soldado de comunicações. Apontou sua pistola para a cabeça dele e rugiu, ligue para mim sem parar. Até que informação daqui seja enviada ao Lord Garuran. Então ele se virou para o primeiro oficial e disse, esses caças não representam mais uma ameaça. Ainda temos 2 armas de defesa aproximada que podemos usar? Envie tropas pesadas para proteger essas 2 armas e não deixe ninguém se aproximar. Além da arma principal de proa, todas as torretas devem estar apontadas para as 3 fragatas, dando prioridade ao ataque daquela com a fuselagem inferior. O cruzador Ironfang começou imediatamente a virar, e os canhões principais de direção fixa na proa se tornaram inúteis,
Mas as outras 4 torretas duplas de turbolaser puderam ajustar seus ângulos, despejando toda a sua potência de fogo sobre aquelas fragatas da classe Amer. O poder de fogo do cruzador é muito intenso, e agora, após abandonar a nave-mãe e direcionar seu poder de fogo para outras naves espaciais, ele realmente começa a demonstrar seu poder formidável. Sob fogo contínuo, a fragata da classe Amer, equipada com 2 torretas turbolaser, foi a primeira a ser destruída, e sua blindagem pesada não resistiu a alguns disparos de turbolaser, desintegrando-se. Tang Xiao pilotou o caça-lâminas e abriu fogo freneticamente contra a presa de ferro, mas o caça-lâminas era originalmente um produto montado, e basicamente tudo, exceto a carcaça, havia sido substituído. O canhão laser infravermelho instalado no caça pode ser usado para lidar com outros caças, mas o ataque a este grande navio de guerra de 315 metros de comprimento não lhe causa nenhum dano. E agora o adversário também aprendeu a ser esperto, parou de atirar na nave-mãe e concentrou todo o seu poder de fogo nas únicas 3 fragatas da classe Amer que poderiam representar uma ameaça. Não. Ainda está perto. Qijian. Quão forte é o escudo do cruzador do oponente? Tang Xiao perguntou em voz alta durante a comunicação. De acordo com a análise do mentor, a força do escudo do oponente deve ser inferior a 10%. Disse Qijian na comunicação. Mas mesmo que o escudo deles seja destruído, este cruzador ainda não será tão fácil de afundar, muito menos a vila. Eles ainda estão naquele navio. Quantos mísseis Gemini temos em estoque? Ainda faltam mais 30, e a linha de produção da nave-mãe está atualmente em plena operação. Mas, afinal, acabamos de analisar a tecnologia do míssil Gemini, e a capacidade de produção e o estoque são insuficientes. Preparem os fuzileiros navais. Assim que o escudo for destruído, enviem imediatamente uma nave de carga da classe Aureo para invadir o hangar inimigo e realizar um desembarque, ordenou Tang Xiao. Além disso, coloquem um caça até 850 para pilotar. Instalem uma bomba nuclear de detonação nele. Se a nave de carga da classe Aureo não conseguir se aproximar, usem uma bomba nuclear para bombardeá-la primeiro. Mas o poder de fogo do oponente ainda é feroz, e os caças provavelmente não têm chance de atingi-lo. Qijian balançou a cabeça e respondeu, se a torreta do oponente não puder ser paralisada, a nave de carga da classe Aureo provavelmente cometerá suicídio se tentar pousar à força. Executem a ordem. Resumindo, este cruzador não pode sair. Este é o nosso território, não há motivo para simplesmente dizerem isso e irem embora. Tang Xiao disse firmemente, o primeiro esquadrão retorna. Todos os mísseis Gemini restantes estão instalados. Hoje, eu juro que os farei entrar e sair. Espere um minuto. Flutuações no hiperespaço foram detectadas. Naves espaciais estão se aproximando em saltos hiperespaciais. De repente, o soldado do radar ao lado dele gritou alto. Nota 1. Vigo é o título do membro mais importante do Sol Negro. Existem 9 Vigos no Sol Negro. Todos eles possuem seus próprios territórios e poderio militar, e seu status no Sol Negro só perde para o do líder supremo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.